Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo a esta edição. Bons ventos vindos de Espanha, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias desenham um pré-acordo para formar um governo de coligação. PSOE e Podemos chegam a acordo, Sánchez cede e Iglesias chega ao segundo lugar do governo como vice-primeiro-ministro. Israel mata um dirigente da Jihad Islâmica durante um raid em Gaza. A resposta veio com rockets contra cidades israelitas. Apresenta-se como o grande rival da Netflix, chama-se Disney Plus e é o novo peso pesado do mundo do streaming. Roman Polanski está de volta com o filme J'accuse. A obra e a eterna controvérsia à volta deste realizador esperam por si no fim deste jornal. Depois das eleições, Pedro Sánchez cedeu. O próximo governo de Espanha vai integrar o Unidas Podemos e o líder da formação esquerdista vai ser o número 2 do novo executivo. Pablo Iglesias, líder da coligação de esquerda Unidas Podemos, vai entrar para o Executivo espanhol pela porta grande ao assumir o cargo de vice-presidente do governo. O primeiro-ministro e líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, fez mais concessões do que aquelas que recusou fazer ao agora parceiro de coligação, na sequência das eleições do passado domingo, em que ambas as formações perderam votos e lugares no Parlamento. Este novo governo vai ser rotundamente progressista, porque será constituído por forças progressistas, o PSOE e o Unidas Podemos, mas sobretudo porque vai trabalhar pelo progresso da Espanha e dos espanhóis. No espírito do novo governo só não vão caber o ódio e a confrontação entre espanhóis. O futuro governo progressista será o ódio e a confrontação entre espanhóis. Um governo de coligação progressista que combine a experiência do PSOE com a coragem do Unidas Podemos. Um governo que trabalhe pelo diálogo para enfrentar a crise territorial e pela justiça social como a melhor vacina face à extrema-direita. Embora ganhas pelo PSOE, estas eleições forçadas, devido ao falhanço das negociações para formar governo, tiveram como resultado uma subida da direita, quer tradicional, quer a mais radical, representada pelo Vox. O bloqueio na autoestrada na fronteira de La Jonquera, entre Espanha e França, chegou ao fim com uma intervenção policial, mas os manifestantes prometem não baixar os braços. O movimento Tsunami Democrático já anunciou novas ações de luta. A operação conjunta das polícias francesa e espanhola para desbloquear a fronteira de La Jonquera deu origem a 19 detenções, 18 do lado francês por obstrução à livre circulação e uma do lado espanhol por atentado aos agentes de autoridade. De acordo com a comunidade da polícia francesa, não se registaram feridos, apesar de ter sido necessário recorrer ao uso de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. A operação permite repor o tráfego normal na autoestrada que liga Espanha e França. A circulação estava cortada desde segunda-feira devido à manifestação convocada pelo Tsunami Democrático. O movimento protesta contra as sentenças impostas pela justiça espanhola aos líderes independentistas catalães e promete não baixar os braços, tendo já apelado também ao encerramento da fronteira entre os dois países no País Basco. O governo português discorda da opinião de Emmanuel Macron sobre a existência de uma profunda crise na NATO e considera que a União Europeia tem condições para reforçar a parceria com a Aliança Atlântica. Sendo um país atlantista, Portugal vê como crucial o reforço da cooperação ao nível da defesa entre os Estados-membros da União e destes com os parceiros da NATO, que não são países do bloco comunitário. Esta foi a posição do Governo de Lisboa no Conselho da União Europeia sobre Defesa, que adotou uma lista de 13 projetos, numa reunião terça-feira em Bruxelas, presidida pelo ministro finlandês. Tanto a União Europeia como a NATO estão a enfrentar novos desafios, nomeadamente as ameaças híbridas, as alterações climáticas, a inteligência artificial, e precisamos de maior cooperação para enfrentar esses desafios. A União Europeia tem dado grandes passos em termos de defesa.
Esta foi a primeira reunião depois dos comentários na semana passada do presidente francês Emmanuel Macron sobre a falta de visão comum e de solidariedade de alguns membros da Aliança Atlântica, que no seu entender deixam a NATO em morte cerebral. Não concordo com Macron, embora o senhor o esteja a citar mal. A frase dele em inglês foi: a NATO está em morte cerebral, e penso que ainda não é o caso. O oposto é que é verdade. Temos duas organizações em bom funcionamento, tanto a Aliança Militar como a União Europeia. Os ministros portugueses da Defesa e dos Negócios Estrangeiros consideraram exagerada a expressão usada por Macron, da qual discordam. Pensam que é uma tentativa de animar a reflexão sobre o papel da NATO. 2 campos universitários e o centro financeiro foram os principais focos dos protestos desta terça-feira em Hong Kong. Nas ruas, a situação continua sem controlo. A polícia diz que a sociedade está à beira do colapso total. Em Hong Kong vivem-se os dias de maior violência desde que começaram os protestos em junho. As ruas estão transformadas em autênticos campos de batalha entre manifestantes e forças de segurança que respondem com gás lacrimogéneo. A violência não dá sinais de abrandamento. Mais de 260 pessoas foram detidas esta semana. Carrie Lam, chefe do executivo, continua a falar em atos de vandalismo. O chefe da polícia diz que a sociedade está à beira de um colapso total. O Estado de Direito de Hong Kong está a ser empurrado para a beira do colapso total à medida que os manifestantes mascarados aumentam irresponsavelmente a violência, com a esperança de que vão escapar impunes. Esta terça-feira, no bairro central, onde estão as principais empresas estrangeiras, milhares de funcionários organizaram concentrações espontâneas na hora do almoço. Durante a tarde, grupos de jovens com máscaras voltaram a bloquear as principais avenidas e a circulação dos transportes públicos. Israel fez um ataque em Gaza na última madrugada que matou uma figura importante da Jihad Islâmica. As retaliações já começaram com o disparo de rockets em direção ao território israelita. Um ataque israelita matou Abu Alata, um alto dirigente da Jihad Islâmica, na última madrugada em Gaza. No funeral compareceram centenas de pessoas e ouviram-se disparos. O ataque visou diretamente a casa de Alata e matou também a mulher do líder jihadista. A operação foi confirmada por ambos os lados. O governo israelita reconheceu o raid e diz que o homem era acusado de planear vários ataques com rockets e drones contra Israel e de estar a planear novas ofensivas. A Jihad Islâmica emitiu também um comunicado em que diz que a morte do dirigente seria vingada. Já durante o dia desta terça-feira foram lançados vários rockets de Gaza em direção às cidades israelitas de Ashkelon e Sderot. As sirenes soaram igualmente em Tel Aviv, mas a cidade não foi atingida. Segundo os meios de comunicação social sírios, Israel lançou igualmente um ataque contra a casa de outro dirigente da Jihad Islâmica em Damasco, matando um dos filhos. O antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, foi hospitalizado e está a recuperar de uma intervenção cirúrgica. A cirurgia serviu para aliviar a pressão craniana devido a recentes quedas. Jimmy Carter caiu pelo menos 3 vezes este ano. Segundo um comunicado do Carter Center, a cirurgia desenrolou-se sem complicações no Hospital Universitário de Emory, em Atlanta. O antigo presidente norte-americano deve ficar em observação pelo tempo considerado ainda necessário. Aos 95 anos, Jimmy Carter é o mais velho presidente norte-americano ainda em vida. Cumpriu o mandato na Casa Branca entre 1977 e 1981. Em 2002, recebeu o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços humanitários a favor da resolução pacífica dos conflitos mundiais. Acabou de estrear e já promete revolucionar todo o universo do streaming. E a Disney Plus conta com argumentos de peso. Para combater plataformas como a Netflix, o novo catálogo online vai da Marvel até à Guerra das Estrelas. Chegou a vez de Disney se lançar no mundo do streaming. O novo serviço tem o nome de Disney Plus e acaba de estrear-se nos Estados Unidos, Canadá e Holanda.
O alcance do catálogo vai para além dos produtos em nome próprio da Marvel à National Geographic, passando pelo universo da Guerra das Estrelas. Alguns países europeus, como França, Espanha, Itália ou Reino Unido, têm 31 de março de 2020 como data de lançamento. Concorrência há muita e não para de aumentar. A Apple fez o mesmo há menos de 2 semanas, juntando-se às já clássicas Netflix e Amazon Prime. Muitos anunciam uma guerra de conteúdos a preços relativamente chamativos, pelo menos por agora, com a Netflix a querer conservar a fatia de leão do mercado com 150 milhões de subscritores. Para o ano avançam outras marcas, nomeadamente uma proposta da HBO, a Max, e outra da Comcast, que detém a NBC Universal, chamada Peacock, e que no início até será gratuita. Desde que passou pelo Festival de Veneza em setembro, que o novo filme de Roman Polanski tem dado muito que falar. Em altura de estreia de J'accuse, é inevitável falar também da eterna polémica que rodeia este realizador sempre que apresenta um novo trabalho. A sua vida dava um filme. Aliás, deu vários, desde A Semente do Diabo a Tess, passando por Chinatown ou O Pianista. Ganhou Oscars, Césares, Ursos de Ouro e tornou-se tão notório quanto controverso. Aliás, Roman Polanski raramente aparece em público e, quando o faz, é recebido por ativistas da Femen, por exemplo, que o perseguem pelas várias acusações de abuso sexual de que é alvo. Français! Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris! Agora falamos de Polanski porque este outono estreia o mais recente filme do realizador, J'accuse. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Desta vez não foi exceção a passagem da obra pelo Festival de Veneza, onde muitos o apontavam como vencedor, trouxe mais polémica, com a presidente do júri a não esconder de que lado estava. Eu não separo o homem da obra. O mais interessante nestes trabalhos é ver transparecer a pessoa que está por detrás. E, como podem imaginar, a presença de Polanski aqui, com todo o seu passado, é muito desconfortável para mim. A mim me resultou muito incómoda. Polanski não compareceu em Veneza. Entre o elenco de J'accuse, um nome habitual nos seus filmes, a sua mulher, a atriz Emmanuelle Seigner. É-me difícil falar pelo Roman. O que posso dizer é que o sentimento de perseguição patente no filme é algo que ele conhece bem. Basta olhar para a sua vida. J'accuse retrata a história do capitão francês Albert Dreyfus, acusado injustamente de alta traição no final do século XIX, num caso histórico que combinou antissemitismo com conspirações do poder para encobrir os próprios erros. Elle tombe en décomposition. Muito obrigada por ter estado connosco. É tudo por hoje. Boa noite e fique bem.